tarde, fala criminalistas, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse nosso encontro semanal, falando aqui sobre temas relacionados ao direito penal, processual penal, trazendo um pouco da nossa realidade vivenciada na advocacia criminal e compartilhando com vocês aí para que vocês possam estar antenados, né, buscando se inteirar um pouco sobre aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia e que de uma certa forma eu tenho certeza que fará uma diferença aí para quem se interessa pelos temas que a gente vem abordando ao longo dos nossos programas, tá certo? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para quem atua na seara criminal, que é a teoria da perda de uma chance probatória, né, que vem sendo discutida aí a nível de Superior Tribunal de Justiça, de Supremo Tribunal Federal, e você que atua na seara criminal, é uma ótima oportunidade para você se inteirar sobre esse tema, teoria da perda de uma chance probatória, porque é algo que ainda vem sendo discutido, algo que vem aí, que ainda é uma novidade, né, para os processos, principalmente em primeiro grau. E aqui eu vou trazer hoje com vocês e vou fazer uma abordagem sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu estou trazendo 4 decisões que a gente vai abordar na live de hoje, para que a gente possa saber o que é que eles estão considerando como teoria da perda de uma chance probatória. O que é que consiste essa teoria da perda de uma chance probatória e como pode restar evidenciada essa teoria da perda de uma chance probatória dentro do processo, dentro dessa análise prática do processo. E aí o nosso objetivo de hoje é trazer situações práticas que você possa estar utilizando a teoria da perda de uma chance probatória para ensejar a absolvição do teu cliente, a absolvição do réu naquela acusação que pesa contra ele na ação penal. Primeiro a gente vai explicar um pouco o que é essa teoria da perda de uma chance probatória. Gente, essa teoria da perda de uma chance probatória, ela está relacionada à produção da prova, né? A obrigação do Estado, dos órgãos de persecução penal, eles produzirem provas que sejam suficientes para ensejar a condenação de uma pessoa, a obrigação deles dessa produção probatória, mas não somente essa obrigação de produzir provas para que seja uma condenação de um indivíduo que praticou crime, mas principalmente para evitar que pessoas inocentes elas sejam processadas, que elas sejam investigadas e aí sofram todo um prejuízo de um processo que tramita contra essa pessoa. Porque quando a gente fala do processo penal, o simples fato da tramitação de um processo contra uma pessoa já por si só é um prejuízo. Imagine essa pessoa no final do processo ela sendo absolvida daquelas acusações. Aquele processo que tramitou contra essa pessoa, o prejuízo que ela sofreu ao ponto de ter respondido a esse processo, de ter contratado advogado, se dispondo dos seus recursos para contratar um advogado, toda uma visão do que as pessoas vão ter pelo simples fato dela responder a esse processo, no final ela já está prejudicada, ela já tem um prejuízo contra ela. E aí é importante que o Estado, quando ele se utilize, né, da persecução penal para mostrar se aquela pessoa cometeu ou não a prática de um crime, é muito importante, é essencial que ele busque todos os meios possíveis de provas para, primeiro, colocar o verdadeiro culpado atrás das grades e, segundo, evitar que pessoas que são inocentes elas sejam processadas
indevidamente, né? Sem muitas vezes a existência de um lastro mínimo probatório. E aí a teoria da perda de uma chance é exatamente isso. É esse dever do Estado, a obrigação do Estado de buscar todos os meios de provas disponíveis para que se identifique a autoria daquele crime. Para que se identifique primeiro o cometimento de um crime e a autoria de um crime. E o processo, gente, ele existe para isso. O que é o processo? O processo, ele é a reconstrução dos fatos que aconteceram. Os fatos aconteceram, o crime ocorreu e o processo, ele existe com essa finalidade de reconstruir esses fatos, e a reconstrução desses fatos que ocorreram, ela se dá através das provas. As provas, elas, como se tivesse o processo, um quebra-cabeça, as provas vão ser as pecinhas utilizadas para que você vá montando um quebra-cabeça e ao final o magistrado ele tenha elementos suficientes para proferir uma sentença condenatória. Porque se essas peças elas não foram colocadas, elas não foram trazidas, elas não foram preenchidas, o que é que acontece? O magistrado ele vai absolver. Então o processo ele funciona como um mecanismo de reconstruir os fatos que ocorreram, e esses fatos dentro desse cenário do crime que foi cometido é o objetivo do processo, reconstrução dos fatos, e a reconstrução dos fatos ela se dá através das provas. As provas são elementos que são utilizados para a reconstrução desses fatos. E como aqui eu mencionei, é como se fosse ali um quebra-cabeça que você vai preenchendo com as provas para que ao final a história ela faça um total sentido. Ela tenha coerência naquilo que vai ser trazido a crivo do magistrado. E as partes, elas têm ali, principalmente o Ministério Público, a obrigação de trazer através das provas a sua versão. Ela tem uma hipótese acusatória e aí ela comprova essa hipótese acusatória a partir das provas que ela traz dentro do processo. Então o processo ele é essa reconstrução dos fatos que se dá através das provas, e essas provas elas são produzidas pelas partes. As partes aqui é a acusação e a defesa, mas a gente tem que ter ciência de que a obrigação de provar no âmbito do processo penal é da acusação. E está lá no artigo 156 do Código de Processo Penal. Cabe à parte que alega provar. Só que a gente está diante de um processo penal em que essa acusação ela é formulada pelo Ministério Público. O Ministério Público formula essa acusação e a ele cabe, ele tem a obrigação, o ônus, de provar aquilo que ele alega na sua peça acusatória inicial. Então, essa incumbência de provar no processo penal é do Ministério Público. Ela se inicia a partir do Ministério Público. É porque o Ministério Público promove a ação penal. Ele que promove uma acusação. E se ele promove essa acusação, ele tem a obrigação, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, provar toda aquela versão que ele apresenta, a sua hipótese acusatória. Essa é a obrigação do Ministério Público, do Estado acusador. Então, quando a gente fala da teoria da perda de uma chance, a acusação, então, os órgãos de persecução penal, eles têm essa obrigação de produzir todos os meios de provas possíveis. Não pode um delegado de polícia ou o Ministério Público, dentro daquela hipótese trazida por ele, simplesmente dizer o seguinte: olha, eu entendo que a hipótese aqui da investigação é essa e eu só vou verificar essa hipótese. Não. Se existirem outras hipóteses que podem ser analisadas, estudadas, observadas, aprofundadas pelos órgãos de persecução penal, é obrigação deles fazer essa análise dessas outras hipóteses. E aí há situações, e o advogado precisa estar muito atento quando eu falo dentro
do inquérito policial, né, dessa fase pré-processual de investigação. Por quê? Porque muitas vezes o que é que a gente se depara? Quem é advogado criminalista sabe muito bem disso. O sujeito, o delegado, ele acaba identificando aquele crime, a ocorrência daquele crime, e ele elege uma hipótese de investigação e ele vai correr atrás de que aquela hipótese que ele elegeu, aquela hipótese que ele está indicando, ela prevaleça até o final. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é, diante do cometimento de um crime, a autoridade policial ela fazer uma análise de todas as hipóteses possíveis de ter ocorrido aquele crime. Existiu ali a possibilidade do crime ser cometido em razão de alguma dívida que existia? Então é uma hipótese. Existe a possibilidade de que o crime tenha acontecido por um desentendimento ocorrido na semana passada com a vítima? É uma segunda hipótese. Existe a hipótese do crime ter acontecido em virtude de um problema ali de natureza de relacionamento amoroso por parte da vítima? É uma terceira hipótese. Então, quando a autoridade policial ela está diante de um crime, da informação de que um crime aconteceu, a primeira conduta que ele precisa ter é estabelecer quais aquelas hipóteses de possíveis para a ocorrência daquele crime. É isso que tem que ser feito. Quais são as hipóteses? Né? E a partir dessas hipóteses, desenvolver uma investigação que seja capaz de fazer o seguinte, de eliminando as hipóteses que não tem ali uma probabilidade maior de ter acontecido e focando nas hipóteses que são possa-se dizer, hipóteses que podem ter de fato acontecido. Então, a primeira forma que o Ministério, que a autoridade policial ele tem dentro, a primeira ação dentro de uma investigação é ele estabelecer quais as hipóteses possíveis daquele crime ter ocorrido. A partir dele ter identificado quais são essas hipóteses da ocorrência daquele crime, ele vai identificar qual a viabilidade de aprofundar as investigações em cada hipótese daquela estabelecida. O que ele não pode é simplesmente eliminar uma hipótese de investigação sem que tenha esgotado ali os meios, né, os recursos de investigação daquela hipótese. Ele só pode eliminar uma hipótese de ocorrência daquele crime se ele fizer uma análise aprofundada daquilo e verificar que ela não faz sentido nenhum. E aí ele vai priorizando as outras hipóteses daquele crime ter acontecido. Mas quem advoga e sabe como de fato as coisas funcionam, o que é que acontece? A gente percebe que muitas das vezes só existe uma hipótese, só é levantada uma hipótese do crime ter acontecido, aquela hipótese, e aí ele elege aquela hipótese e simplesmente passa a trabalhar para que aquela hipótese ela seja, ao final, a hipótese de investigação dele, a única hipótese de investigação. E aí o que acontece, gente? Acontece de que a autoridade policial, os órgãos de persecução, eles não analisem o contexto dos fatos de uma maneira mais ampla. Eles deixem de produzir outros meios de prova que poderia, de alguma forma, demonstrar que aquela hipótese daquele crime se tratava de outro, e não aquela hipótese indicada, eleita pela autoridade policial. O que é que eu quero dizer para vocês? Que toda vez que vocês estiverem atuando em um inquérito policial, for constituído pelo seu cliente para atuar em um inquérito policial, vocês têm que observar todas as hipóteses possíveis daquele crime ter ocorrido e verificar se a autoridade policial ela esgotou todas essas hipóteses ou se simplesmente ele decidiu estabelecer uma única hipótese
estabeleceu essa única hipótese e desenvolveu toda a investigação em cima dessa única hipótese. É isso que tem que ser observado pelo advogado. Por quê? Porque lá no processo penal, quando você tiver em uma audiência de instrução e julgamento, você vai questionar da autoridade policial porque aquelas outras hipóteses investigativas, elas não aconteceram. Por que é que o senhor deixou de investigar essa hipótese que poderia ter sido o motivo do homicídio ou o motivo do cometimento desse crime? É importante que a gente faça esse questionamento dentro de uma audiência de instrução e julgamento, porque a partir do momento em que a autoridade policial ela não elimina todas as hipóteses ali, ela não faz uma análise de todas as hipóteses possíveis do cometimento do crime, ela pode estar incorrendo em algum erro. E esse erro pode ser utilizado como a teoria da perda de uma chance, que você pode ir lá na instrução como meio de defesa, como estratégia defensiva, se utilizar da teoria da perda de uma chance. Gente, trazendo isso para a realidade do inquérito, a gente vai trabalhar isso na realidade do inquérito, a gente vai trabalhar isso na realidade do processo, certo? E depois a gente vai fazer uma análise segundo as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, trazendo os detalhes de como eles enxergam a ocorrência dessa teoria da perda de uma chance. Primeiro ponto dentro do inquérito. É importante que o advogado, quem preside o inquérito é a autoridade policial, é o delegado de polícia. Mas é muito importante que o advogado, ele sempre peticione dentro do inquérito diligências. Olha, doutor, eu acho de suma importância a oitiva dessa testemunha que pode trazer informações que possam contribuir com a investigação desse crime. Então o advogado ele pode ter e ele deve ter uma postura ativa de estar sempre peticionando dentro do inquérito, principalmente quando ele quer contribuir, colaborar com a produção da prova. Há situações em que você tem a plena certeza que o teu cliente ele é inocente em relação àquela investigação que está ocorrendo. E aí você tem que ter um trabalho, um papel ativo nessa situação. Por quê? Porque você pode estar requerendo ao delegado, né, à autoridade que preside o inquérito, a produção de provas para evitar que o teu cliente seja indiciado e seja ali denunciado. E aí você pode ter essa postura, você deve ter essa postura ativa no sentido de impedir que o teu cliente, ele, ao final do inquérito, seja denunciado. E aí você pode estar requerendo a produção de elementos de investigação ou de provas dentro do inquérito para que isso evite com que teu cliente seja indiciado. E aí é importante a atuação do advogado criminalista ainda no âmbito do inquérito. É requerer ao delegado essa produção de prova. Por quê? Porque a partir do momento em que o delegado ele atende o teu pleito, atende os teus requerimentos, ele pode, com a produção desses elementos de investigação ou dessa prova, ele pode evitar com que teu cliente seja indiciado. E aí ele encontra muitas vezes o verdadeiro autor do crime. E se o delegado ele não atende ao teu requerimento, a demanda que foi postulada por você dentro do inquérito policial, existe a possibilidade disso incorrer na teoria da perda de uma chance e futuramente ensejar a absolvição do teu cliente. Porque se você pede ao delegado a produção daquele determinado elemento de investigação ou de prova, e o delegado ele não observa aquilo que está sendo requerido por você em prol dos interesses do teu cliente, ele precisa justificar porque não acatou aquele teu requerimento. Ele precisa justificar porque foi que ele não ouviu aquela testemunha que posteriormente poderia ser de suma importância para o deslinde ali daquela
investigação, para o esclarecimento do que de fato aconteceu em relação àquele crime. Então, se você é advogado, a sua postura dentro do inquérito policial, você é contratado pelo investigado dentro de um inquérito policial, a sua postura precisa ser sempre uma postura ativa, de requerer, de acompanhar o inquérito, de saber o que está sendo produzido, de saber quais as hipóteses investigativas, de saber se todas essas hipóteses investigativas elas foram verificadas, de saber se as hipóteses que foram verificadas, se elas foram verificadas a fundo, se elas foram aprofundadas, e saber por que o delegado ele elegeu aquela hipótese para muitas vezes indiciar o teu cliente. Então, fazer isso, saber quais são essas hipóteses de investigação, o que pode ter sido o motivo ou o que pode ter sido o causador daquele crime, ou a pessoa que poderia ter interesse no cometimento daquele crime. Então você pode estar postulando e você deve estar postulando. O segundo ponto é, se você postula na delegacia, no âmbito do inquérito, se você faz requerimento e o delegado não atende o teu pedido, você não deve ficar chateado, não. Você não deve achar que está sendo desprezado ali, que está sendo rebaixado. Por quê? Porque aquele indeferimento do teu pleito ou aquela omissão diante do requerimento que é protocolado por você dentro do inquérito policial, isso pode ser lá à frente uma estratégia que você vai utilizar quando se fala da teoria da perda de uma chance. Você postula, o delegado ele não atende, o delegado ele não investiga, o delegado ele não verifica se realmente aquilo que você está postulando tem sentido ou tem interesse para a investigação, e aí ele se omite ou ele indefere o teu pleito. Isso daí lá na frente pode ser um motivo da absolvição do teu cliente com o argumento da teoria da perda de uma chance. Então, dentro do inquérito policial, gente, essa atuação do advogado, ela tem sido cada vez mais importante. O advogado, ele tem que ter uma postura muito ativa dentro do inquérito policial. Passou esse tempo de dizer que o inquérito ele é inquisitório, de que o inquérito não admite contraditório, que não admite ampla defesa, que o inquérito é um mero procedimento administrativo, que ele é dispensável, que não precisa nem de inquérito para oferecer denúncia. Gente, o inquérito ele tem sua importância, tanto é que 90% dos processos que tramitam no judiciário, eles são baseados em inquérito. Dificilmente tu vai encontrar uma denúncia que não se baseia em um inquérito. Então o inquérito é importante, é a partir do inquérito que eles costumam decretar a busca e apreensão, é a partir do inquérito que eles costumam decretar prisão preventiva ou prisão temporária, é a partir do inquérito, dos elementos produzidos dentro do inquérito, que eles costumam decretar medidas cautelares reais, né, de sequestro, de bens, enfim. O inquérito ele tem uma importância muito grande. E levando em consideração essa importância do inquérito, o advogado ele precisa estar atento ao que ocorre dentro do inquérito. O inquérito ele não pode ocorrer, ele não pode tramitar sem que o advogado ele tenha conhecimento do que está acontecendo, até para evitar posteriormente um fator surpresa. E muita gente é notificada para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos no inquérito e não contrata um advogado. E aí é um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes ela vai sozinha, ela apresenta uma versão dos fatos e posteriormente é tarde demais para que o advogado venha fazer uma defesa mais ativa que possa beneficiar. Então, se você está diante de um inquérito, é muito importante, tanto
quem recebe uma notificação para prestar esclarecimento, para que contrate um advogado, para saber os elementos que existem dentro desse inquérito, o porquê que tu está sendo ouvido, qual é a condição que tu está sendo ouvido, e para o advogado ele saber o que é que está acontecendo, se todas as hipóteses de cometimento daquele crime, as hipóteses investigativas, elas foram de fato observadas pela autoridade policial. E se houve a eliminação dessas outras hipóteses. E por que houve a eliminação dessas outras hipóteses? Porque quando você vem para dentro do processo, e aí o Ministério Público, ele oferece a denúncia, aqui é importante que na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que é o momento em que ele apresenta todos os meios de provas a serem produzidas ao longo da instrução processual, o Ministério Público ele tem a obrigação de apresentar quais são essas provas que ele pretende indicar. E é a obrigação do Ministério Público não só indicar essas provas que ele pretende produzir, mas também dele provar ao longo da instrução processual. O Ministério Público tem essa obrigação lá do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ele tem que provar aquilo que ele alega na peça acusatória. E aí é importante que o Ministério Público também traga todos os elementos de provas que possam ensejar ali na identificação da autoria daquele crime. É importante que isso aconteça. E aí o que acontece, gente? Dentro de uma instrução processual, no momento de uma audiência de instrução e julgamento, é importante que o advogado, quando ele está diante de uma investigação, de uma oitiva, de uma testemunha que participou da investigação, é importante que ele sempre direcione perguntas voltadas para o contexto dessa investigação, né? E aí, quando ele direciona a pergunta voltada para o contexto dessa investigação, vou dar um exemplo, no crime de homicídio. Você começa a questionar da autoridade que muitas vezes presidiu a investigação ou que participou da investigação, você começa a questionar por que não foram esgotados todos os elementos de investigação, todas as hipóteses de investigação. Por que foi que você não esgotou essa hipótese? Se existia a possibilidade dela ter acontecido. E aí você pode sempre direcionar perguntas relacionadas a isso. Porque qual é o papel do advogado? O papel do advogado não é provar muitas vezes que o teu cliente é inocente. É apenas mostrar que existe uma dúvida. E se existe essa dúvida, ao final essa dúvida ela precisa ser considerada ao ponto de absolver o teu cliente em respeito ao princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, tem que haver o benefício no réu e não o juiz, diante de uma dúvida, ele condenar, ele precisa absolver, é uma obrigação dele absolver. E no momento em que você direciona perguntas dentro da instrução processual, fazendo menção à possibilidade de existir outras hipóteses de investigação que não foram consideradas pelo investigador, pela autoridade policial que presidiu aquela investigação, você vai estar, de uma certa forma, promovendo ali uma dúvida em relação àquele cenário que está sendo tratado, que está sendo trazido na ação penal. E eu faço isso demais. Por quê? Porque eu já cheguei em situações de processo, principalmente processo de homicídio, que existe a possibilidade de que o autor do crime tenha sido outra pessoa por outro motivo. O autor daquele crime pode ter sido fulano de tal, que teve uma desavença com ele, que a autoridade policial não investigou, não foi atrás de produzir aqueles elementos de investigação, de esgotar aquela linha investigativa e acabou entendendo o seguinte: é isso e pronto, é ele e pronto. E aí, se você consegue mostrar ao longo da instrução processual e principalmente no tribunal do júri, gente, no tribunal do júri, isso
é uma ótima estratégia para quem advoga no tribunal do júri. É mostrar que a autoridade policial não esgotou todas as hipóteses de investigação. Por que é que o senhor não verificou essa hipótese de investigação? Por que é que essa pessoa não foi ouvida? Que tinha uma desavença com a vítima? Por que é que essa linha de investigação ela não foi observada? Por que é que esse indivíduo que tinha uma desavença com a vítima, e desavença que comprovada através de testemunhas, por que é que esse indivíduo ele não foi ouvido? Perceba, várias hipóteses que poderiam, de uma certa forma, ensejar, causar aquele crime e que não foram observadas e analisadas pela autoridade policial. E é isso o teu papel. É muitas vezes você mostrar que essas hipóteses de investigação, elas não foram tratadas, elas não foram observadas, elas não foram apuradas. E de uma certa forma você conseguir, através disso, mostrar que pelo fato dessas hipóteses não terem sido observadas, não terem sido objeto de análise por parte de quem presidiu o inquérito, você pode muitas vezes conseguir a absolvição do teu cliente. Por quê? Porque a autoridade não esgotou todas essas hipóteses de investigação. É isso que o advogado ele tem que estar atento. Porque tem certos advogados que eles só focam naquela hipótese que está sendo tratada. Mas muitas vezes a estratégia defensiva é você trazer para dentro dos autos diversas hipóteses que poderiam ter sido observadas, que poderiam ter sido objeto de análise pela autoridade policial e que não foram analisadas, e a partir daí você vai conseguir gerar uma dúvida, seja para o juiz que vai proferir uma sentença nos processos de competência do juiz singular, seja uma dúvida para os jurados quando eu estou tratando de um júri, eu estou tratando de um processo de competência do tribunal do júri. É isso que você precisa observar. Então, se você está diante de uma instrução, de um processo em que você verificou que aquela hipótese de investigação ela não foi trabalhada, ela não foi aprofundada pela autoridade policial, ela não foi, de uma certa forma, verificada, analisada, você pode estar questionando o porquê da não análise daquela hipótese de investigação. Por que é que a autoridade policial decidiu por aquela hipótese de investigar somente aquela hipótese e ele acabou desprezando a possibilidade de se analisar outras hipóteses que poderiam ter sido ali o motivo do crime, né? Que poderia ter sido realmente o verdadeiro motivo daquele crime. Então é importante que assim a gente sempre trace essa estratégia defensiva, buscando saber se foram de fato esgotadas todas as hipóteses de investigação. Porque se todas essas hipóteses de investigação elas não tiverem sido esgotadas, isso pode incorrer em uma perda de uma chance probatória. A autoridade policial, o Ministério Público, os órgãos de persecução penal deveriam ter provado, deveriam ter demonstrado que aquelas outras hipóteses, elas realmente não faziam sentido. E assim eles não fizeram. E aí você pode estar diante de um fundamento para que o teu cliente possa ser absolvido pelo fato dos órgãos de persecução penal não terem buscado e esgotado todas as outras hipóteses de investigação. Trazendo para as decisões do Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu trouxe algumas decisões, gente, o que é que eu queria primeiro tratar com vocês? Eu estou diante de uma decisão de um agravo em recurso especial, é o agravo de número, anota aí, 1.940.500
381. Agravo em recurso especial de número 1.940.381. Nesse agravo, dois pontos que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro é a possibilidade aqui, nesse caso, de você reconhecer dentro de um agravo de recurso especial a absolvição do indivíduo pela absolvição do cometimento de um crime, de um delito, dentro de um agravo em recurso especial. Isso é difícil de acontecer. E o segundo ponto é o motivo dessa absolvição, que foi, na verdade, a perda de uma chance probatória. E dentro desse contexto, desse agravo em recurso especial 1.940.381, há alguns pontos que a gente precisa destacar. O primeiro é testemunho indireto, gente. Testemunho indireto serve para justificar a condenação de alguém? Não, não serve. O que é o testemunho indireto? Testemunho indireto é aquela pessoa que, eu ouvi falar, ou eu ouvi dizer, eu ouvi de ciclano, eu ouvi de fulano, que foi ele o autor do crime. É o testemunho que ele não é o testemunho que presencia os fatos, não é a testemunha ocular. Ele ouviu de outra pessoa que aquele indivíduo cometeu um crime. É um testemunho indireto. Se você está diante de um processo em que é usado única e exclusivamente o testemunho indireto para justificar a condenação do teu cliente, isso não é possível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse agravo em recurso especial que eu acabei de citar, ela é clara que o testemunho indireto ele não serve para fundamentar uma condenação. É o primeiro ponto que você precisa saber. Testemunho indireto, do testemunho de ouvir falar, de ouvir dizer, ele não serve para fundamentar uma condenação. Segundo ponto é, se houver menção a testemunhas que presenciaram um crime, essas testemunhas elas têm que ser obrigatoriamente ouvidas. Então é importante que o advogado, dentro desse contexto probatório, que o advogado indague muitas vezes desses testemunhos indiretos, o seguinte: quem foi a pessoa que lhe falou isso? Quem foi o indivíduo que lhe falou isso? Como é que o senhor sabe dessa história? Se ele está dizendo que, segundo o que ouviu falar, ou o que ouviu dizer, que o autor do crime teria sido aquele indivíduo, ele precisa trazer para dentro dos autos elementos, testemunhas oculares que presenciaram aquele crime. Porque o que é comum acontecer, gente? É comum muitas vezes o indivíduo, uma testemunha dizer o seguinte: eu ouvi falar. Você ouviu falar, beleza, que essa pessoa é autor do crime. Foi, ouvi falar. Mas quem lhe diz? As pessoas comentam. Mas que pessoas? Me diga o nome de uma pessoa que tenha dito para você. Não, mas as pessoas têm medo. Sim, mas você precisa dizer quem são essas pessoas. Porque essas pessoas devem serem ouvidas. Não você se contentar com versões que eles utilizam de maneira abstrata para dizer o seguinte: é comum isso acontecer, de investigadores chegarem dentro de uma audiência de instrução e julgamento, de policiais dizendo o seguinte: as pessoas têm medo de se identificar, mas o que eu ouvi falar e o que eu ouvi dizer de vários moradores é que foi ele o autor do crime. Mas quem são essas pessoas? Por que foi que você não colheu o testemunho dessas pessoas? Por que foi que você não conduziu essas pessoas até uma delegacia para que o depoimento dela fosse materializado ali, fosse digitado, fosse colocado por escrito num papel? Eles costumam sempre responder de forma evasiva,
no sentido de dizer, as pessoas têm medo. Eu não peguei o nome porque as pessoas têm medo de se identificar. Então, esse testemunho, gente, é um testemunho que é o testemunho indireto, que é o testemunho que não serve. É o testemunho que não pode ser utilizado para fundamentar uma condenação. O segundo ponto é, se houver menção a testemunhas oculares do crime, é obrigatório a autoridade policial proceder à oitiva dessas pessoas. É obrigatório. É obrigatório, se existe menção a pessoas que presenciaram o crime, é obrigatório que seja procedido à oitiva dessas pessoas. E se você estiver diante de uma situação como essa, e que não foram ouvidas essas pessoas, você pode arguir a teoria da perda de uma chance probatória. Porque essas pessoas que deveriam ter sido ouvidas, que os órgãos de persecução penal deveriam ter feito o seu papel para ouvir todas essas pessoas, eles não procederam dessa forma e acabaram não ouvindo. E isso vai ocasionar a absolvição do teu cliente. E outro ponto, gente, é que segundo esse julgado, muito importante, isso acontece demais, o Ministério Público desistir da oitiva de testemunhas e principalmente da vítima. Eu atuei esses dias em um processo de uma tentativa de homicídio em que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque no momento em que ele desiste da oitiva da vítima, ou desiste da oitiva de uma testemunha, que é uma testemunha ocular, ele está prejudicando não só a acusação, no sentido de uma acusação formal, mas ele está prejudicando até mesmo os direitos daquele indivíduo de ter uma testemunha que possa ser ouvido e dizer o seguinte: ele é inocente. Porque não é só o interesse da acusação de produzir ou não produzir aquela prova, mas o interesse do réu de ter aquela prova produzida. E se o Ministério Público não se utiliza do seu dever de ouvir essas testemunhas, principalmente essas testemunhas oculares, essas pessoas que presenciaram o crime, dispensando essas pessoas e até mesmo a vítima, você pode se utilizar da teoria da perda de uma chance para conseguir a absolvição do teu cliente. Veja que nesse julgado, o agravo em recurso especial 1.940.381, anota aí, eu te dei 3 elementos que foram observados nesse julgado, que ensejou na teoria da perda de uma chance para absolver o réu do crime de tentativa de homicídio. Testemunho indireto não é suficiente. Não identificação das testemunhas oculares do crime. Não identificar as testemunhas oculares do crime. E 3, a desistência da oitiva de testemunhas e da própria vítima. Ou seja, tudo isso você pode estar ponderando, você pode estar apresentando para quando se justificar a teoria da perda de uma chance e, consequentemente, a absolvição do teu cliente. Vamos aqui para o próximo julgado, gente. Habeas corpus 706365. HC 706365. De relatoria da ministra Laurita Vaz. Nesse caso concreto, gente, a apuração do crime não houve ali por parte da autoridade que preside a investigação, nem do Ministério Público, não houve por parte dos órgãos de persecução penal o cuidado de trazer para dentro dos autos as filmagens do local do crime. Tanto a autoridade policial como o Ministério Público, eles não trouxeram para dentro dos autos a filmagem do local do crime. Não foram solicitadas e nem analisadas pelos órgãos
de persecução penal. Então, se você está numa audiência de instrução e julgamento de um crime que existe a possibilidade daquele local existirem câmeras de vigilância que possam identificar como o crime aconteceu, a autoria do crime, como o crime aconteceu, a dinâmica da ocorrência daquele crime, você vai poder se utilizar da teoria da perda de uma chance e promover a absolvição do teu cliente. E aí é importante, quando você esteja na audiência de instrução e julgamento, você faça as perguntas para quem investigou. O senhor esteve no local do crime? Se o senhor esteve no local do crime, o senhor observou se havia câmeras de vigilância naquele local? E aí é importante também que você vá até o local do crime, que você observe se havia câmeras de vigilância, de que você bata foto dessas câmeras de vigilância, junte dentro do processo, porque no momento que a testemunha chegar e disser o seguinte, que não tinha câmeras no local, você coloca as imagens mostrando, olha, tá aqui, essas imagens aqui, elas são imagens do local do crime. O senhor esgotou todos os meios de investigação para se identificar a autoria desse crime. O senhor conseguiu essas imagens? Por que é que o senhor não solicitou essas imagens? Por que é que o senhor não diligenciou para que essas imagens fossem obtidas e juntadas dentro do inquérito, dentro da investigação? Então, nesse julgado, no habeas corpus 706365, foi concedida a ordem de habeas corpus para absolver o indivíduo, certo? Acusado de um crime, porque não foi juntado, não foi requerido, não foi analisado pelos órgãos de persecução penal as câmeras de vigilância do local do crime. Então é importante que você sempre questione ao investigador, à autoridade que preside o inquérito, ao delegado de polícia, se no local existiam câmeras de vigilância e por que essas imagens não foram juntadas dentro do inquérito e não foram trazidas para o processo penal. Vamos lá adiante. HC 829723. Anota aí, HC 829723, de relatoria do ministro Teodoro Silva Santos, que é um ministro cearense, tomou posse agora no Superior Tribunal de Justiça, era desembargador do TJ aqui do Ceará e tomou posse como ministro do STJ. E nessa situação específica também foi concedida a ordem de habeas corpus de ofício para determinar a absolvição do sujeito réu de um processo. Com base em quê? Com base também no fato das filmagens não terem sido juntadas na investigação, nem no processo. Então, esse HC 829723 do Paraná, de relatoria do ministro Teodoro Silva Santos, é um habeas corpus que você pode estar utilizando como precedente em situações, em processos em que não foi feita a juntada das câmeras, das imagens das câmeras de vigilância, não foi juntado no processo e por conta disso houve um prejuízo a essa produção probatória. E aí você pode se valer da teoria da perda de uma chance para conseguir a absolvição do teu cliente. Nesse caso específico, gente, é interessante porque o habeas corpus, vocês sabem que o habeas corpus é algo que demanda uma cognição sumária. Ele não pode se aprofundar na prova, na dilação probatória, não cabe em habeas corpus. E aí o que foi que ele fez? Ele não conheceu do habeas corpus, não conheceu, porque ele entendeu que não era o meio cabível de se analisar uma produção de provas em sede de habeas corpus, mas ele concedeu de ofício. Ele concedeu de ofício diante da
ilegalidade. Então, se você impetra um habeas corpus, se utilizando dessa argumentação da teoria da perda de uma chance, porque não foi trazido aquele elemento de prova, não foi produzida aquela prova, seja na instrução processual, seja no âmbito da investigação, da fase pré-processual, você impetrar o habeas corpus, ao impetrar o habeas corpus, você tem que ter o cuidado de, além de pedir a concessão da ordem, conhecimento e concessão, caso eles não concedam a ordem, não conheçam do habeas corpus para conceder a ordem, que pelo menos eles concedam de ofício, porque eles vão te dar o que tu quer de outra forma. Se você impetra um habeas corpus, e nesse habeas corpus, de uma certa forma, há uma discussão, ainda que de maneira superficial, da prova que foi produzida ao longo da instrução, você, além de pedir o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, você pode requerer de maneira alternativa a concessão da ordem, ainda que de ofício. Porque o que acontece? Pode ser que eles não conheçam, possam ser que eles não entendam que aquele habeas corpus poderia ingressar ali no mérito da produção probatória. Mas a ilegalidade é tão grande em razão de não ter sido produzido aquela prova indispensável, essencial para esclarecimento da verdade dos fatos, ele vai conceder de ofício. Ainda que ele não conheça, ele vai conceder de ofício. E aí eu estou diante desse habeas corpus que tu pode anotar e utilizar como precedentes toda vez que você tiver a oportunidade de arguir a teoria da perda de uma chance. E nesse caso específico, a gente está diante de uma situação em que não foram juntadas as mídias referentes às imagens do local do crime. Então, gente, já dei aqui várias dicas de suma importância para quem vai arguir teoria da perda de uma chance para buscar a absolvição do teu cliente. Testemunho indireto não pode para justificar a condenação. Não identificação das testemunhas oculares do crime. Se houver menção a testemunhas que presenciaram o crime, a autoridade policial ela tem a obrigação de ouvir essas pessoas, certo? E o Ministério Público tem a obrigação de produzir essa prova testemunhal e desistência de testemunhas. O Ministério Público ele desiste de produzir essa produção, decide de produzir essas testemunhas auditivas dessas testemunhas e da vítima. Se tu está diante de uma situação como essa, não precisa dizer, doutor, o senhor está desistindo de ouvir essa testemunha. Você não vai ficar na sua. Você vai arguir a teoria da perda de uma chance pelo fato do Ministério Público não ter se incumbido da sua obrigação, do seu ônus, que é provar. A obrigação do Ministério Público é provar aquilo que consta na peça acusatória. E se ele não prova isso, e se ele não traz elementos que comprovem aquela versão, aquela hipótese acusatória apresentada por ele na sua denúncia, no âmbito da denúncia, você vai poder arguir a teoria da perda de uma chance, porque ele não produziu a prova, que seria uma prova cabal para se demonstrar de fato quem foi o autor do crime e como esse crime ocorreu, como esse crime aconteceu. Tá certo, gente? Então, se você estiver diante de uma situação como essa, você pode arguir a teoria da perda de uma chance e conseguir a absolvição do teu cliente. Se o Estado, através dos órgãos de persecução penal, eles não se incumbiram da sua obrigação, da sua responsabilidade de produzir a prova, todos os meios de prova, certo? Você vai poder arguir a teoria da perda de uma chance e conseguir a absolvição do teu cliente, porque o Estado
ele não fez o papel, o dever dele de produzir aquela prova que seria essencial, indispensável para demonstração que o crime aconteceu e quem foi o autor do crime. Para a gente fechar nosso programa de hoje, vou aqui fazer a leitura das decisões do STJ que eu mencionei aqui nessa live. Agravo em recurso especial 1.940.381. Habeas corpus 70.63.65 e o habeas corpus 82.97.23. Anota aí, gente, que vai ser de suma importância para que vocês consigam uma tese defensiva que seja importante para a absolvição, que seja crucial, importante para a absolvição do teu cliente, tá certo, gente? Fica com Deus, até a próxima sexta-feira a gente tá aqui de novo trazendo outros temas e essa live ela vai ficar no YouTube, depois quem quiser assistir, tirar suas dúvidas, enfim, vai estar lá no YouTube e até a próxima sexta-feira. Forte abraço.